Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No programa de ontem, eu prestei aqui solidariedade aos colegas de imprensa que foram inconvenientemente expostos pelo presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, acusados de terem feito algumas palestras, né? São 3 ou 4 palestrantes da Rede Globo, que foram beneficiados pelo SENAC, pelo Sistema S. Tiveram contratadas palestras, né? E muita gente estranhou, não, porque também eu acho que, refazendo um pouco aqui a minha solidariedade, eu também acho que não devia ter isso, né? Vai ter palestra, façam-se as palestras. O Nerval Pereira disse que fez as palestras, que cobrou 25 mil reais cada uma. Eu acho caro porque eu não pagaria um tostão por uma palestra do Nerval Pereira, né? Para começar. Acho ele um chato. Mas ele disse que prova. Foram feitas as palestras. Ele deu nota fiscal, o recibo. A declaração de imposto de renda dele já consta as palestras. Alguém questiona aqui o problema da licitação. Não sei se o Sistema S precisa fazer licitação para pagar palestra. Realmente eu não... Também não sei se para fazer palestra precisa fazer licitação. Você quer uma palestra com o Obama? Só tem o Obama que faz palestra. Então você tem que pagar o que ele pede ou então não fazer a palestra, não aceitar a proposta da palestra. O Clinton, mesma coisa. O Lula, mesma coisa. Aí o Nerval Pereira, mesma coisa. Ele vai cobrar, nós queremos uma palestra com a Cristiana Lobo. Então você não vai fazer uma licitação para fazer uma palestra com a Cristiana Lobo, porque só tem ela que dá palestra, com esse nome que ela dá palestra. Então não sei até que ponto isso aí é... Também não se questiona isso, né? O que se questiona é que não pode haver privilégio em lugar nenhum, em governo nenhum. Não pode abrir esses espaços para dar palestra só para arrumar dinheiro, para lavar dinheiro. Isso eu sou contra. Assim como eu sou contra também essa história da propaganda oficial. A propaganda oficial que é distribuída não pela qualidade, pela intensidade, pelo alcance do veículo, da mídia, mas pela amizade pessoal, pelo compromisso político. Como é feito hoje no Brasil, não sei se nos governos anteriores havia privilégio, é claro, e a gente combatia. Mas não tão escancarado como hoje. Quer dizer, hoje a propaganda oficial não obedece o critério da amizade pessoal ou da ojeriza pessoal do presidente da República. O presidente da República não gosta de tal órgão, então ele não manda. Reduz a verba, né? Mas não... Você tem ideia, hoje a quem recebe o dinheiro do governo, hoje para publicação na televisão,
a Record e o SBT e um pouquinho para a Globo, que não tem como escapar, né, da Globo. Até porque se não publicar na Globo, ninguém vê. A verdade é essa, se você não publicou na Globo, em nível nacional, por exemplo, ninguém vê. Tem os programas regionais que a gente respeita e tal, mas o programa nacional, quem quer projeção nacional de um produto, de uma pessoa, de uma propaganda ou publicidade, tem que fazer na Globo. Quem quer publicar em revista semanal tem que publicar na Veja. E eu abomino a Veja, não gosto da Veja. Leio a Veja por obrigação profissional, como leio a Época, leio a Isto É. Mas eu acho que a Veja é uma revista muito porcaria. Sensacionalista. Politiqueira. Mas é a revista que a maioria lê. Então, se você quer publicar em publicação semanal, tem que, ou você publica na Veja, ou você não publica em lugar nenhum, porque ninguém vai ler. E você quer uma publicidade de impacto na televisão brasileira, você tem que... Pode divulgar em todas as emissoras, mas você tem que divulgar na Globo. Ah, você não gosta da Globo? É outra história. Agora, discriminar porque não gosta, porque é antipática, porque a Globo critica, eu acho um absurdo. Então, o que tinha que acabar no Brasil são essas coisas aí, essas prebendas, né, que se criam aí para atender interesses de ordem partidária. Isso é que tem que acabar. Assim como é condenável, né, que o governo patrocine palestras, e não foi o governo, aí foi o Sistema S, que é subsidiado pelo governo. Tem dinheiro do governo lá dentro, mas não é o governo que manda. O governo entrega o dinheiro lá e o Sistema S que presta conta. Mesmo assim, eu acho condenável esse tipo de contratação, dando a ideia que a contratação é feita para lavar dinheiro. É condenável, tem que colocar o Ministério Público para investigar. Então, condena-se é tudo condenável. Até porque tudo vem em cima de privilégios adotados por critério pessoal e não por critério técnico. Só para explicar isso, que as pessoas começam, não, Sérgio Cruz, porque você não viu que o Nerval Pereira, 375 mil reais sem licitação, foi a cobrança que me veio aqui, até como se eu fosse o responsável. Né? Não tenho responsabilidade nenhuma por isso. A minha responsabilidade é fazer o que eu estou fazendo aqui, cobrar e mostrar o outro lado. Se existe protecionismo, se existiu protecionismo no governo passado, lamentável e desgraçadamente está havendo no governo atual. Aí vem, não, quer dizer que no governo passado podia, nesse não pode? É claro, nesse não pode. No governo passado não podia. E era condenado. E era condenável. No governo atual não pode porque ele combateu isso. Durante o tempo todo foi combatido isso. Na oposição combateu-se isso. Então o que eu sempre digo aqui, ó. Não tem jeito. Brasil é Brasil e vai ser sempre assim. Se entrar vai mudar, vai ser sempre assim. Sai de um lado, mudam apenas as moscas, né? As moscas. Mas a merda continua a mesma. Tá aí. Tirou a Rede Globo e colocou
a rede Record, a rede SBT no lugar. Qual foi o critério utilizado? Qual foi o critério técnico utilizado? A maior audiência ao inverso? Mas está aí. Então, se você quer condenar uma coisa, você condena tudo. Então, você não condena nada, pô. Quer transformar a crítica num partido? Quer transformar a crítica numa diretriz partidária? Não. Não é. Crítica é crítica e diretriz partidária é outra coisa. Não me venha com essa... Outra coisa que eu falei não, eu publiquei no Facebook, de de ontem para hoje. Aliás, eu publiquei uma série de coisas no Facebook de ontem para hoje. Foi o problema do couro. Publiquei hoje o problema do couro, né? Que ontem saíram duas notícias com relação ao couro. Primeiro, o Comitê do Couro, o órgão máximo que representa os curtumes no Brasil, mandou uma carta para o ministro do Meio Ambiente, dando notícia de que 18 empresas internacionais haviam suspenso as compras de couro no Brasil. Logo em seguida, eu não publiquei nada, eu vi a notícia e fiquei quieto, vamos esperar, né? Vi a notícia, conferi vários sites, porque eu faço isso, não publiquei nada. Fiquei esperando. Dei um tempo que eu não estou atrás de furo, eu estou atrás da verdade e de esclarecimento. Ver a notícia dada pelo próprio líder do coro, de que não havia nenhuma suspensão, estava tudo legal, que foi só uma advertência, que foram mal entendido, tal, e ficou por isso mesmo, que com a informação de que iam continuar as compras normalmente e numa boa. Agora, hoje, já vem a notícia aqui, de que os dois principais compradores de couro do Brasil realmente suspenderam em virtude da questão ambiental. As duas principais, Thunderling e Vance, não tem o nome das duas aqui, realmente suspenderam. Aí sim eu publiquei. Confirmado, eu publiquei. Aí vem um cidadão aqui para dizer que é fake news, para recomendar que eu devo me aposentar, que eu estou esparramando fake news. Não. Ele publicou um link de ontem e eu publiquei um de hoje. Confirmando. E sabe de onde são esses? São os dois maiores importadores de couro do Brasil. Os dois maiores. Não sei o percentual, mas os dois juntos importam cerca de 50% do couro produzido no Brasil. Sabe de onde são? Dou uma botina para quem adivinhar. Os dois são dos Estados Unidos da América. Quer dizer, o Trump vai lá, né, bajular, livrar a cara do Bolsonaro, tal, que é o grande governo, vai ajudar o Brasil, não sei o quê. Dos Estados Unidos, a Inglaterra ofereceu ajuda, a União Europeia ofereceu ajuda, o grande parceiro do Brasil, os dois grandes parceiros do Brasil, Estados Unidos e Israel, não ofereceram nada. O Chile ofereceu 4 aviões. Os dois, o principal parceiro do Brasil,
A bandeira número 2 do Brasil, que é a bandeira americana, não ofereceu nada. E ainda vem com essa de queimar o couro dos costumes. Então você faz política sem alinhamento, faz política com soberania e com respeito. Porque os americanos não respeitam nada do Brasil. O Brasil foi lá, o Bolsonaro abriu o passaporte, quer dizer, o americano pode vir para o Brasil sem passaporte. Não precisa nem passaporte. Ou não precisa nem visto, né? Você pega o avião e vem para o Brasil. Brasileiro só entra nos Estados Unidos clandestinamente. Tá? Então esse é o nosso grande parceiro. Na hora que precisou de vender o couro, o produto brasileiro, e o couro que não tem nada a ver, esse couro aqui, não tem nada a ver com a Amazônia, não. É couro produzido aqui, né? Certificado internacional. Mesmo assim, as duas empresas americanas suspenderam. Foi confirmado agora de manhã. Aí, eu fico, vale a pena esse alinhamento, né? Essa paixão, esse amor pelos americanos, pelos israelenses. Olha, cada país cuida de si. E o Trump não enganou ninguém. Quando o discurso de posse dele era América para os americanos. América em primeiro lugar. Em primeiro lugar foi a América. Estão cagando e andando para o Brasil. Só discurso. Só discurso americano. Até agora, por exemplo, não liberaram a carne brasileira. Até agora não liberaram. Quem que compra carne brasileira? China, países árabes, Irã. Americano? Ah, o americano é o segundo importador do Brasil. Mas é o primeiro em reserva de reserva externa, né, que leva dividendos. Porque tem aqui a fábrica da Ford, a fábrica da GM e tal. As maiores fábricas de automóveis são americanas e eles levam para lá. Os dividendos, né? Os dividendos vão para lá. Tem mais em dividendo do que naquilo que eles realmente compram do Brasil. Então, eu não vejo vantagem nenhuma. Vai ter agora em Letícia, na Colômbia, uma reunião dos países da Amazônia, menos a Venezuela. Não sei por que tiraram a Venezuela. Porque a Venezuela é do Maduro? Porque a Venezuela tem um regime socialista ou comunista, como dizem? Agora, árvore não tem ideologia, não. Árvore é árvore. Fogo não tem ideologia de esquerda e de direita, não. Pegou fogo, pega fogo. E o fogo que pegar na Venezuela é tão ameaçador ao Brasil como o fogo que vem da Colômbia, que vem das Guianas. É a mesma coisa, o fogo é o mesmo. Ou você, não, esse fogo aqui pode pegar porque esse fogo aqui é da direita. Esse fogo aqui não pode pegar porque é da esquerda. Então, a Venezuela, apesar de ser um país do continente, apesar de ser um país amazônico, não pode participar de um fórum que vai tratar especificamente do assunto. Vai tratar disso. Então, a Bolívia vai. O regime da Bolívia é tão comunista quanto o regime da Venezuela.
Mas vai lá, foi convidada, vai participar. Por que não convocar todos os países da Amazônia para dar legitimidade ao fórum? Para não transformar o fórum num palanque. Mas vai ter o encontro. E é bom que a gente esteja conectado nesse encontro, porque a gente vai ver aí a tendência de todos os governos do continente amazônico, sobre que tratamento, que política cada um tem para a Amazônia. A política da Bolívia, da Colômbia, do Peru. Me parece que é Equador. Das Guianas, né, tanto da Guiana francesa como as Guianas inglesa e holandesa, para ver que tipo de política que vai ser adotada para a Amazônia. Ah, do Brasil a gente já sabe mais ou menos, né? Agora, é esperar que haja homogeneidade nisso, porque se o Brasil vai fazer de um jeito, se a Colômbia vai fazer de um jeito totalmente diferente, se as Guianas vão fazer de um jeito... aí complica. Era preciso haver homogeneidade e políticas permanentes. Não pode fazer uma política para o governo do Bolsonaro. O governo, é por isso que tinha que ser coisa mais ou menos técnica. Quem está falando aqui? Paulo Roberto. Alô, Paulo Roberto Fontenelle, boa tarde. Bobagem. Quem discrimina o eleitor é a Globo, com um jornalismo tendencioso e sem respeito algum aos eleitores da direita. O Fontenelle, Paulo Roberto, é o seguinte: a Globo nunca bajulou governos, a não ser o governo da ditadura. Porque desde que eu acompanho a Globo, ela sempre foi oposição a governo. Ela sempre criticou governos. Ela criticou o governo do Sarney, mesmo no cruzado, no plano cruzado. Ela criticou o governo. E você fala de direita. Quem fez a campanha, a primeira grande campanha de direita no Brasil foi a Globo, fez a campanha do Collor. O Collor chegou com aquela história de Marajá, caçador de Marajá. Quem jogou isso aí na mídia nacional foi a Globo. É claro, não ia apoiar depois as cagadas do Collor. Aquela história de bloquear ativos financeiros e tal. Bobagem, acabar com a poupança, não sei o que e tal. Não ia apoiar mesmo. Criticou. Como toda a população brasileira fez crítica. Depois veio o governo do Itamar Franco, que a Globo não perdoou. Não perdoou, mostrou no carnaval, né? Inclusive coisa de ordem pessoal contra o presidente Itamar Franco, que era um homem absolutamente sério. Veio o Fernando Henrique, ela malhou no Fernando Henrique. Malhou um pouco menos, né? Porque o Fernando Henrique era muito de direita. E que atendia a direita. Agora, impressionante, ô Fontenelle. A Globo é uma emissora extremamente de direita. Não tem nada de esquerda na Globo. Nada de esquerda. É uma emissora, como as demais emissoras brasileiras, totalmente de direita. O Silvio Santos é de esquerda, por acaso? É de direita. O Ratinho é de esquerda, por acaso? Não é de direita. O Edir Macedo é de esquerda? Não, é de direita. Ou não é? Ou não são? Os Marinhos, por exemplo, são comunistas? Roberto Marinho, tudo de direita, meu. Tudo de direita. Agora a Globo, ela leva a pau pelas mesmas razões que eu sofro.
Porque eu critiquei o governo da Dilma, critiquei o governo do Lula, critiquei o governo do Temer. Quando eu criticava o governo da Dilma e do Lula e do Temer, aí toda a direita me elogiava. Eu era o favorito da direita. Ou, Sérgio, foi a época em que eu fui mais prestigiado no rádio e na comunicação social, foi quando eu criticava o Lula, a Dilma e o Temer. Aí eu era o Sérgio Cruz, o pau na mula, esse fala a verdade. Né? Encontrava na rua cara de Hilux, né? Me parava, oh, parabéns, aquele comentário foi excelente. O Facebook eu recebia elogios todo dia. E eu continuei do mesmo jeito no governo do Bolsonaro, criticando o governo do Bolsonaro. Assumi que não votei no Bolsonaro, não votaria no Bolsonaro pelo passado e pelo presente dele. Pelo que ele defendia coisas completamente contrárias daquilo que eu defendo. Não é porque eu sou de esquerda, que sou. Não é por causa disso, não é porque era contra mesmo. Eu sou um homem do politicamente correto. Por isso, no começo, eu apoiei a Lava Jato. Porque a Lava Jato era politicamente correta. Me pareceu politicamente correto. Que ia punir todos os ladrões. Aí a Lava Jato fez uma seleção de ladrões. Os ladrões favoritos, preferidos, ela deixou fora. E os ladrões que ela não gostava, ela pegou. Inclusive alguns que nem ladrão eram. Inclusive alguns contra os quais a Lava Jato não provou nada. Então, eu continuo a mesma coisa, o politicamente correto. Contra o politicamente incorreto. Eu nunca vi apoiar o que está errado, pô. Então, votou no Bolsonaro porque está errado. Que ele defende a coisa que não é certa, aquilo que é errado. Eu não entendi até hoje isso. E eu faço crítica. Não faço o mesmo tipo de crítica que o Bolsonaro faz dos adversários dele. Quer tentar humilhar. Como fez com a mulher do Macron. Comparar a mulher dele com a mulher do Macron, que é uma coisa baixa. Isso eu não faço. Isso eu não faço e condeno. Agora, a Rede Globo, como é que está aqui o Rede Globo, que respeito algum aos eleitores da direita. Ah, vem, para com isso. A Globo é direita. A Globo é direita, eu não estou vendo a Globo defender nada de esquerda. Nunca vi ela defender a esquerda. Se ela está descontente e a crítica dela não agrada a setores do governo, são setores da direita. São setores da direita ligados ao Bolsonaro, porque a direita não é só o Bolsonaro, não. Tem direita hoje por aqui com o Bolsonaro. A direita que ele fala é a direita do Bolsonaro, que está se transformando num verdadeiro gueto, né? À medida que o governo vai passando, o bolsonarismo vai passando por um processo seletivo, né? Ficando menor, mais estúpido, mais bruto, mais radical e mais fanático. Mais radical e mais fanático. Se quer se fazer no país um governo de fanatismo. Quando o governo, sendo ele de esquerda, de direita, de centro, do raio que o partas, ele tem que ser um governo conciliador. Ele tem que atender a maioria, tem que atender a minoria que votou nele, a minoria que deixou de votar nele, tem que juntar todo mundo, até porque o Brasil não pertence a facção política nem religiosa nenhuma. O Brasil pertence ao povo.
São 201 milhões de brasileiros que têm que ser respeitados. Porque esses pagam imposto para pagar o salário do presidente da República, do ministro de Estado, do presidente do Senado, dos senadores, dos deputados, dos juízes de direito, dos desembargadores, esse pessoal tudo vive às custas do imposto que a gente paga. E quem paga imposto no Brasil não é apenas um determinado grupo, né? Todo mundo paga. Então, a democracia é isso. Agora, será que tem gente pensando na democracia? Vai ver isso depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, levo, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, onde é que está aqui? Selmo Medeiros. Boa tarde, boa tarde. Na sua opinião, você acha mesmo que o Maduro iria participar de uma reunião como esta? Acha mesmo que ele se daria a presença nessa organização? Ô Selmo, eu acho até que ele poderia não ir, mas como ele é cara de pau, ele poderia ir. Até para dar uma bagunçada, né, lá. Poderia ter ido. Agora, por que não convidaram? Ele é convidado para tratar de um assunto que me interessa. Interessa ao meu país, o país que eu dirijo. Pelo menos formalmente. Convidando. E se tivesse convidado, ele iria. O cara de pau lá da Bolívia vai. Aliás, o cara de pau da Bolívia, o índio lá, ele veio na posse. Foi o único de esquerda que compareceu à posse do Bolsonaro. Foi convidado e apareceu. O Maduro poderia não ir, mas poderia mandar um representante para ficar completa a conferência, né? Para fechar a conta da Amazônia e levar um país, não deixar fora um país amazônico. Isso aí que eu quis
comentar. Um outro comentário aqui do Michel Lopes. Michel Lopes. A gente bate papo no Facebook todo dia. Sérgio, ter hoje a Globo como fonte de informação é o mesmo que perguntar ao PT, PCC, se eles acham se o Lula ladrão culpado. Só para constar, anos essas empresas compram o couro brasileiro. Já no início da matéria, fala da Timberland, suspendeu porque o couro não atende às qualificações. Bom, primeira questão da Globo, já expliquei bem aqui. Se explicar melhor, tem que desenhar a Globo. Quando a Globo metiu o pau, quando a Globo estava elogiando, né, em plena campanha, enaltecendo a Lava Jato, né, mostrando aquele cano, aquele esgoto onde saía moedas, falando bem do Sérgio Moro, mostrando os vazamentos do Sérgio Moro, do Ministério Público Federal. Aí a Globo era a melhor emissora do mundo. Não, a Globo não. Aí era o PT que estava puto com a Globo, porque mostrava, né? Quando a Globo deu cobertura total ao período de convalescença do Bolsonaro no hospital, quando ele levou a facada, aí a Globo era uma beleza. Não, a Globo dá informação, o pessoal usava, linkava a Globo, pautava a Globo, né? A Globo era a melhor estação do mundo para os bolsonaristas. Hoje que a Globo critica o governo, aliás, nem crítica faz, mostra lá o que está acontecendo. Dá destaque às entrevistas que o presidente dá todo dia lá, nas falas que ele faz todo dia na saída do Planalto, do Alvorada. Aí a Globo não presta. A Globo não serve como fonte de informação. E todas as notícias que a Globo deu sobre as queimadas, e ela foi lá nas queimadas para mostrar, as outras emissoras repercutiram. Mesma coisa, você pega... Por que o pessoal não acredita? Porque assiste nas outras emissoras, e as outras emissoras terminam pautando, né, em cima da Globo. Eu não sou apaixonado pela Globo, não, mas também não sou nenhum idiota, imbecil, para ficar achando que a Globo está mentindo, que a Globo está tentando derrubar o governo, que a Globo não sei o que. A briga da Globo, quem comprou foi o próprio presidente. Ao negar da entrevista, ao negar as verbas de publicidade, ao peitar os jornalistas da Globo, tentar humilhar os jornalistas, ele que comprou a briga. Aliás, as brigas do Bolsonaro, todas ele que comprou. Ninguém comprou briga com ele. Ele comprou com todo mundo. Comprou na OAB, comprou com o Macron, comprou com o Maduro. Comprou briga com todo mundo. Comprou com os jornalistas da Globo. Comprou até com o general. Um dia desse ele chamou um general de General Melancia, você lembra? Precisava isso? Precisava ele envolver numa discussão que ele tinha com o presidente da OAB, o pai do presidente da OAB, que nem está morto já. Precisava, não, ele que compra as brigas. Bom, com relação à Globo, explicado aqui, né, seu Michel? Agora vamos ver aqui. O problema do couro. Suspendeu porque o couro não atende às qualificações. A Timberland. Suspendeu por causa da política ambiental, do desmatamento, da queimada. Suspendeu porque, ou para retaliar, ou porque está tendo pressão de seus consumidores. Ninguém joga dinheiro fora, ninguém queima dinheiro. Se estão comprando meus produtos,
não estão se queixando, tudo bem. Mas alguém deve ter reclamado. Alguém de peso deve ter reclamado. Consumidor de peso deve ter reclamado. Senão não ia, porque suspender para quê? Vou deixar de ganhar dinheiro? Vou recusar lucro? Vou recusar ajuda? O Bolsonaro está recusando ajuda. Recusando ajuda, reclamando que o Brasil não tem condições financeiras para tocar e recusando ajuda. Tocar o negócio dos incêndios aí. Recusando ajuda, assim como o Maduro recusou lá na Venezuela. Recusou a ajuda do Brasil, dos Estados Unidos. Quer dizer, o povo passando fome e o cara recusando ajuda. Quer dizer, o Bolsonaro repetindo aqui o que o Maduro faz lá. Ele falou que o Estado, que a União não tinha recurso para combater desmatamento e para combater incêndio. Falou isso, né? Para todo mundo, né? Todo mundo ouvir, está gravado em tudo quanto é lugar. Procura no YouTube, se você tiver interesse, você vai achar. E depois não quer ajuda. Não quer ajuda. Não quer ajuda porque quer destruir reservas indígenas e não quer palpite, não quer oposição internacional, porque quer acabar com as áreas de preservação ambiental, que ele acha um absurdo, e quer legitimar, regularizar os garimpos na Amazônia. Garimpos na Amazônia em áreas indígenas. E não fala nada, não explica como é que vai ser. Eu já falei aqui, gente, o que eu falo aqui não tem importância, tem 8, 10 pessoas aqui ligadas. Mas o que o presidente da República fala é outra história. Se o presidente da República falar que vai regularizar os garimpos, tem 20 milhões de garimpeiros lá. Não, 20 mil garimpeiros. No dia seguinte, tem mais 20 mil. Por quê? Porque o presidente da República falou. É igual o negócio das armas. O presidente falou que cada brasileiro tem direito a ter uma arma. Está todo mundo armado. Todo mundo que quer andar armado, né? Está todo mundo já com a arma, já comprou a arma. Mesmo ainda na pendência de passar. O cara já comprou. Não, o presidente falou que vai. Prometeu na campanha que ia. São essas coisas que eu coloco. Eu não. O pessoal me cobra, né? Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para observar aquilo que está acontecendo. E que para mim não é nenhuma surpresa. O que está acontecendo no Brasil não é surpresa nenhuma, não. Para mim, não. É para você? Mas para mim, não. Eu achei que ia acontecer pior. Pelo discurso feito na campanha, eu achei que ia acontecer pior. Mas está, né? Está de se preocupar. As pessoas que têm respeito pela democracia, pela pátria, pelo politicamente correto, pelo que é certo, devem realmente estar preocupadas. Deve permanecer alerta, deve debater, discutir, se articular para evitar que vá tudo água abaixo. Porque pela preferência de muitos e a tendência do governo é para arrebentar a política de terra arrasada. Nessa questão ambiental, eu não abro mão. Não abro mão do desenvolvimento sustentado
na Amazônia, no Pantanal, na Mata Atlântica, no Cerrado, em Bonito, não abro mão. Pode me chamar de esquerdopata, lulopetista, comunista, pode me chamar do diabo que quiser, mas eu não abro mão. Sou contra qualquer tipo de lucratividade predatória. A terra é minha, eu faço da terra aquilo que eu quero. Não. A terra tem, de acordo com a Constituição, de obedecer à sua função social. A mina nasce na sua propriedade, mas a água não é sua, não. A água é de onde o rio vai passar, de onde passa o rio. A água é de todos. Aí você vai lá e pisoteia, fecha a mina, porque é sua. Então tem que se dar o devido respeito ao direito coletivo que todos têm à terra, à água. Mas tem muita gente que, infelizmente, não entende assim. Tem muita gente que não entende essa linguagem. E eu não entendo como é que as pessoas votam no errado. Pende para o errado. Não, eu vou votar isso aqui porque isso aqui está errado. Vou fazer isso aqui porque isso aqui está errado. O que é politicamente incorreto? É o que é errado. É politicamente errado. Está certo eleger o governante? Não, mas eu sou contra, porque eleger governante, eleger deputado é politicamente correto. Eu sou politicamente incorreto. É nesta perspectiva que você vai ver um grupo chamado intervencionistas, que defende exatamente isso. O politicamente incorreto. Defende o fim da democracia. Defende a intervenção militar. E não votaram no Bolsonaro, apoiam o Bolsonaro, porque não tem outro. Mas preferiam ver o Bolsonaro um tirano, né? Fechar Congresso, levar um soldado e um cabo e um jipe e fechar o Supremo Tribunal Federal. É isso que tem muita gente que quer. Tem muita gente mesmo, né, que gostaria que fosse assim. Mas não é assim que é. Eu quero lamentar profundamente. Estou vendo aqui uma matéria no jornal e que foi falado no programa Boca do Povo de hoje, do assassinato na igreja, lá de Aquidauana. A pastora havia se separado do marido, estava no templo, na igreja, o ex-marido entra e mata, assassina, dá tiro na mulher. Atira. Isso é a própria barbárie. A própria barbárie. Os tempos, né? Estão chegando os tempos, como dizia minha avó. Os tempos estão chegando, a barbaridade. Nada mais havendo a tratar, vamos encerrando aqui o programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua atenção e tchau, Pica-Pau.